paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Hoje eu estou aqui para responder essa pergunta aqui, essa pergunta escatológica. Dá uma olhadinha. Diego, hoje a pergunta é escatológica. Daniel 12:2 fala a respeito de uma ressurreição especial, e o Adventismo entende que essa ressurreição acontece antes da volta de Jesus. Há que diga que essas pessoas vão ressuscitar para passar pela grande tribulação, no caso dos salvos. Isso é verdade do ponto de vista bíblico e de acordo com os escritos de Ellen White? Bem, pessoal, como vocês puderam ver, é uma pergunta bem legal para a gente responder. Está falando de Daniel 12:2. E para você que não está entendendo que coisa é essa de ressurreição especial, nós cremos, baseado especialmente em Daniel 12, versículo de número 2, mas não somente nesse texto, em vários outros textos, na ressurreição especial. O que seria a ressurreição especial? É uma ressurreição que acontece de algumas pessoas antes da volta de Jesus e não na hora do toque da trombeta, quando todos na totalidade ressuscitarão. Tá? Daniel 12, versículo de número 2, traz uma palavrinha muito interessante, né? Diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra, e muitos não é todos. Né? Se fosse todos, aí seria a ressurreição geral, mas essa não se trata da ressurreição geral. O texto diz muitos dos que dormem no pó da terra. Alguns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Lembre-se que Jesus disse para o sumo sacerdote que eles mesmos veriam, ou ele mesmo veria Jesus vindo nas nuvens do céu com poder e muita glória. Tá? Apocalipse 1, versículo de número 7, diz que até aqueles que transpassaram Jesus vão vê-lo voltar nas nuvens do céu. E aqui o texto é muito claro em dizer muitos dos que dormem no pó da terra. Então não podemos aqui afirmar que são todos. A Bíblia diz que é muitos, não é todos. Por isso nós acreditamos, e baseado também em visões, especialmente uma visão que a gente vai tratar hoje, de Ellen White no Grande Conflito, né, de que a ressurreição, nós acreditamos que a ressurreição ela é uma ressurreição que acontece antes da volta de Jesus, para que essas pessoas possam contemplar a volta de Jesus. Alguns vão se alegrar que estiverem nessa ressurreição. Né? São aqueles que viveram sob a mensagem do terceiro anjo, morreram proclamando essa mensagem e aguardaram esse momento. Outros vão ter a vergonha e o horror eterno, porque desprezaram, crucificaram, cuspiram e mataram o Rei da Glória. Tá bom? Mas enfim, a pergunta é: em que momento essa ressurreição acontece? Porque mesmo no meio adventista há um debate acontecendo, né? Principalmente quando se trata entre adventista do sétimo dia e adventista do sétimo dia, movimento de reforma. Né? Muitas vezes esses irmãos desse movimento, né, entendem, baseado também em alguns textos, de que essa ressurreição ela acontece ali um pouco antes da volta de Jesus, ela acontece ali durante a tribulação, quem sabe ali entre a sexta e a sétima praga. E a maioria dos adventistas hoje, pelo menos todo mundo que eu conheço, crê que essa ressurreição ela vai acontecer no final da sétima praga, ou seja, após a sétima praga. Acabou, não tem tribulação. Depois da tribulação ressuscita o povo de Deus, aquele povo que viveu a mensagem do terceiro anjo, que proclamou essa mensagem, só que eles ressuscitam para ouvir o concerto de paz e ressuscitam glorificados, ou seja, não tem como passar por uma tribulação se você estiver glorificado, né? Você está salvo, não tem com o que se preocupar. Mas bem, algumas pessoas acreditam diferente dessa maneira como eu expliquei, e eu vou tentar me pautar hoje na Bíblia. Tá? O texto diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, veja o que o profeta Daniel está falando a respeito dos últimos tempos. Veja, Daniel é um livro que trata do final dos tempos. Lembra que o anjo fala para ele: isso aí é para o fim dos tempos ainda, Daniel. Você não vai entender tudo agora. Né? Então, Daniel está falando do fim dos tempos e está falando que haverá pessoas que ressuscitarão. Né? Um grupo especial de pessoas que ressuscitarão, por isso nós chamamos de ressurreição especial. Agora, quando nós vamos olhar, por exemplo, esse texto descrito lá no Grande Conflito, eu estou aqui com essa versão um pouco mais antiga do Grande Conflito, e eu tenho aqui a página 635, 636 e 637. O capítulo aqui é o capítulo de número 40, e o título aqui é O Livramento dos Justos. Não sei se vai ficar invertido aí para vocês, mas nós temos aqui Deus livrando os justos. E se você for parar para prestar atenção, o texto lá na página 636, na verdade na página 637, diz assim:
Abrem-se as sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados, para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com os que guardaram a sua lei. Os mesmos que o transpassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais acérrimos inimigos de sua verdade e povo, ressuscitam para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis obedientes. Então veja que interessante que aqui Ellen White está descrevendo a mesma cena que Daniel está falando, né? E ela fala que aqui é todos os que morreram, né? Melhor dizendo, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, essas pessoas elas ressuscitam para a glória, ressuscitam glorificados, inclusive. E os outros que zombaram de Cristo, os perseguidores do povo de Deus, os que negaram a verdade, né, os mais acérrimos perseguidores, ela diz, né? Então, os mais cruéis perseguidores do povo de Deus ao longo da história, nesse momento vai ressuscitar. Tá? Eu não pretendo que esse vídeo seja muito longo, estou fazendo ele aqui até de maneira meio que improvisada, é uma dúvida bastante pertinente, mas é interessante você prestar atenção em alguns detalhes. Eu entendo, meus irmãos, que esse texto ele está localizado no final da tribulação, após a tribulação, ou melhor dizendo, após a sétima praga. Tá? Por que eu acredito nisso? Alguns fatos me levam a crer nisso. Primeira coisa é que o texto da Bíblia já fala, o texto bíblico fala que uns ressuscitam já para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, horror eterno. Então as pessoas que ressuscitam salvas, né, os salvos que ressuscitam nessa ressurreição, os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, eles já ressuscitam para a vida eterna, eles já ressuscitam glorificados. E como eu disse, não tem como você ter medo de alguma coisa se seu corpo está glorificado. Cristo está em um corpo glorificado, seria impossível matá-lo neste momento. Por quê? Porque o corpo dele é glorificado, um corpo que não está suscetível. Veja, a palavra glorificado está ligado, se você for olhar, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 em diante, você vai ver que a glorificação do nosso corpo tem que ver com o momento em que o nosso corpo deixará de ser suscetível à morte. Tá? Então, o que o povo de Deus vai temer se ele está em um corpo imortal, um corpo glorificado? Porque um corpo glorificado é um corpo imortal. Ninguém que ressuscite um corpo glorificado pode tornar a morrer. Não é possível, não é bíblico isso. Então esse é o primeiro argumento, o argumento bíblico. E agora, um adendo que eu gostaria de falar para vocês é justamente o que está no grande conflito. Nesse capítulo aqui, que é o capítulo 40, quando Ellen White vai descrever, um pouco antes dela descrever essa cena, ela vai descrever o que acontece antes da ressurreição especial, né? Ela vai colocando aqui uma sucessão de acontecimentos em ordem cronológica que vai demonstrar que esse evento ele não está entre a sexta praga. Na verdade, ela descreve a sexta praga e ela vai falar a respeito da sétima praga. E ela começa ali na página 636 dizendo o seguinte: é à meia-noite que Deus manifesta o seu poder para livramento de seu povo. O sol aparece resplandecendo em sua formosura. Sinais e maravilhas se seguem em rápida sucessão. Os ímpios contemplam a cena com terror e espanto, enquanto os justos veem com solene alegria os sinais de seu livramento. Tudo da natureza parece desviado de seu curso. As correntes de água deixam de fluir. Nuvens negras e pesadas sobem e chocam-se umas às outras. Em meio dos céus agitados, acha-se um espaço claro de glória indescritível, onde vem a voz de Deus com o som de muitas águas, dizendo: está feito. Agora preste atenção nessa expressão que Ellen White fala aqui. Ela usa a expressão de Deus, está feito, e o texto é a referência ao início da sétima praga, em Apocalipse 16:17. Mas Diego, é só isso então? Não, veja bem, aqui ela iniciou a descrição da sétima praga, mas ela vai continuar descrevendo a sétima praga. Olha só, essa voz abala os céus e a terra. Há um grande terremoto como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este terremoto, tão grande terremoto. Apocalipse 16:18, ela está citando aqui
o segundo evento da sétima praga. Então veja que ela já começa a citar em ordem cronológica. Ela ainda diz assim, ó, o firmamento parece abrir-se e fechar-se. A glória do trono de Deus dir-se-ia atravessar a atmosfera. As montanhas agitam-se com cana ao vento, e anfractuosas rochas são espalhadas por todos os lados. Há um estrondo como de uma tempestade a sobrevir. O mar é açoitado com fúria. Ouve-se o cimbilar do furacão, semelhante à voz de demônios na missão de destruir. A terra inteira se levanta, dilatando-se como as ondas do mar. Sua superfície está a quebrar-se, seu próprio fundamento parece ceder. Cadeias de montanhas estão a sossobrar. Desaparecem ilhas. Os portos marítimos, que pela iniquidade se tornaram como Sodoma, são tragados pelas águas enfurecidas. A grande Babilônia veio à lembrança perante Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação de sua ira. Olha só, isso está em Apocalipse 16, 19 a 21, e 21 no caso, né? Isso aqui é a sétima praga. Então ela está escrevendo em ordem cronológica todos os eventos da sétima praga. Todos os eventos aqui da sétima praga, tá? Então o texto diz assim. Cadê? Grandes pedras se desviaram. E aí agora ela vai descrever, né, um dos últimos eventos da sétima praga, que diz assim, ó: grandes pedras de Saraiva, cada uma do peso de 1 talento, estão a fazer sua obra de destruição. As mais orgulhosas cidades da terra são derribadas. Os suntuosos palácios que os grandes homens do mundo dispensaram suas riquezas com a glorificação própria, desmoronam-se diante de seus olhos. As paredes das prisões fendem-se e o povo de Deus, que estivera retido em cativeiro por causa de sua fé, é libertado. Abrem-se as sepulturas e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E aí ela começa a falar que são todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo que vão ressuscitar. Se você notar bem, ela descreve uma série de eventos que estão contidos na sétima praga. É só após o último evento da sétima praga ser descrito que a ressurreição acontece. O povo de Deus é liberto. Se você for olhar um pouquinho mais adiante, e aí vai ter gente que vai falar, não, eles vão ressuscitar, mas eles não sabem que estão glorificados e agora eles estão com medo. A página 638, no último parágrafo, depois do primeiro ponto, vai dizer assim, ó: os que tudo sacrificaram por Cristo estão agora em segurança. Ou seja, não há a menor possibilidade deles passarem por qualquer tipo de tribulação. O texto ainda vai dizer que os ímpios estão agora sem poder fazer nada, estão impotentes diante da ação de Deus. Veja, a própria Bíblia nos descreve que quem ressuscita, ressuscita para a vida eterna. A profetisa nos diz que eles ressuscitam glorificados. E o texto ainda é claro em dizer que eles estão em segurança. E eles não ressuscitam para passar pela grande tribulação. Em nenhum momento na Bíblia ou em Ellen White você vai ver que eles ressuscitam para passar pela grande tribulação, mas eles ressuscitam para ouvir o concerto de paz. O concerto de paz que Deus vai fazer com eles. Tá? Então, biblicamente falando, e de acordo com Ellen White mesmo, a ressurreição ela só acontece no final da sétima praga. Eu não sei se você pegou o meu raciocínio aqui. Ela descreve a sétima praga inteira ela descreve. E só após escrever toda a sétima praga, numa sucessão de eventos cronológicos, veja, uma sucessão de eventos cronológicos, é só depois que aqueles que estão presos são libertos. Ou seja, acabou a grande tribulação, já era. Caiu as pedras, o povo é liberto, o povo de Deus é liberto, e só então, é só nesse momento em que as pessoas, né, o grupo da ressurreição especial ressuscita. Para quê? Para passar pela grande tribulação? Não, a tribulação já acabou. Eles ressuscitam para ouvir o concerto de paz. E aqueles que transpassaram a Cristo para a vergonha e desprezo eterno.
Observação: é de acordo com esse raciocínio que podemos concluir que Ellen White, por exemplo, não fará parte dos 144.000, uma vez que só quem passa pelo período de angústia que compõe esse grupo, e como podemos ver, a ressurreição especial só acontece depois do período de angústia quando todos já estão em segurança, conforme o capítulo 40 do Grande Conflito. Espero que eu tenha sido claro em minhas colocações. Acredito que um vídeo desse não vai abranger todos os aspectos do tema, mas é apenas uma reflexão para vocês, é até improvisado esse vídeo aqui. Eu achei importante falar a respeito desse tema. Caso você goste de conteúdos como esse, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo para que você possa evangelizar mais pessoas também, para que você possa levar o conhecimento da palavra. Se você tem alguém que pensa diferente também, seria interessante você colocar esse vídeo para que ele pudesse ser exposto também a uma ideia diferente e quem sabe nós possamos trocar uma ideia a respeito disso, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, até um outro momento e é isso aí.